A chuva caía forte na BR-319, batendo contra a chapa do caminhão como uma sinfonia de desespero. Eu, Raul Batista, dirigia por aquele trecho desolado, cercado pela escuridão. O cheiro de diesel vinha misturado com o aroma da terra molhada, enquanto as luzes do meu caminhão cortavam a neblina espessa como uma faca. O motor roncava alto, mas havia algo no ar que deixava meu coração acelerado. De repente, vi uma silhueta à beira da estrada. Uma mulher vestida de noiva. Era uma imagem surreal em meio à solidão e à tempestade. Eu parei imediatamente, o coração na garganta. A mulher tinha o rosto escondido pelas mãos, e eu podia ver o seu vestido branco reluzindo sob os faróis. Era como se ela fosse uma miragem, algo que não deveria existir ali. "Ei, você tá bem?" Eu gritei, mas a chuva limpava a minha voz. Apesar do medo, a empatia me puxou para fora da boleia. Quando cheguei mais perto, vi que ela estava chorando. Seu desespero era palpável. "Precisa de ajuda?" perguntei, o nó na garganta se apertando, mas ela só olhou para mim com um olhar perdido e, num piscar de olhos, desapareceu, como se fosse feita de vapor. Fiquei parado ali, sem saber se o que vi era real. Meu coração batia forte. Voltei para o caminhão, tremendo e confuso. As gotículas de chuva, formando uma cortina ao meu redor. O que acabou de acontecer? Na manhã seguinte, ainda envolvido naquele mistério, fui contar para meu amigo, João, na parada de caminhoneiros. Ele ficou pálido quando mencionei o nome dela, Maria Clara. Ela desapareceu há mais de 20 anos, cara. Estava prestes a se casar com Valdemar Tavares, um fazendeiro perigoso que ninguém ousava desafiar. Meu estômago revirou. O pânico tomou conta de mim. A mulher que eu vi era ela. Decidi investigar mais sobre a história. Nos dias seguintes, mergulhei em documentos, depoimentos e até encontrei um diário enrolado em um pedaço de lona. Ao abrir, a história de Maria Clara se desenrolou diante de mim. Eram relatos de abusos, medos e sonhos mortos. Eu senti uma dor tremenda, como se estivesse carregando não apenas a história dela, mas também o peso de todas as mulheres que viveram situações parecidas. Em uma busca frenética, encontrei um crucifixo quebrado e segurei firme, sentindo uma conexão intensa. Eu estava me tornando um mensageiro da verdade. Buscava justiça para Maria Clara, não apenas para ela, mas para todas as vozes que o mundo ignorou. Mas essa busca não passou despercebida. Valdemar e seus capangas logo descobriram meu interesse. Eu estava em perigo. Perigos que não eram apenas das estradas, mas também nos demônios do passado que eu mesmo carregava. Cada esquina parecia recheada de sombras e olhares ameaçadores. No clímax dessa história insana, fui confrontado com uma revelação bombástica que ligava meu passado ao dela. Então a pergunta ressoava na minha mente: até onde eu iria para descobrir a verdade e enfrentar meus próprios fantasmas? Com o coração acelerado e uma mistura de medo e coragem, eu sabia que o caminho à frente estava repleto de desafios, mas não podia voltar atrás. Não agora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Sentei de novo na boleia, vendo a estrada escorregar sob as luzes fracas do caminhão. O motor gritava, cortando a noite como uma faca. A história de Maria Clara ainda martelava na minha cabeça, junto com o peso daquela revelação. O Valdemar, o cara que todo mundo temia. Quem era eu para mexer com um monstro desses? O que eu estava fazendo ali? Lá fora, a chuva havia dado uma trégua, mas o clima estava denso, pesado. As árvores ao lado da BR-319 pareciam se inclinar, como se quisessem me avisar sobre algo. Eu continuava avançando, mas não conseguia tirar a lembrança daquela mulher do pensamento. Foi só um sonho? Eu mesmo me perguntava. Então ouvi um barulho estranho. Um estalo, tipo o estalo de galho quebrando. Meu sangue gelou. Olhei em volta e, de repente, algo gigantesco surgiu na pista. Um tronco enorme, caído ali, cruzando a estrada como se quisesse me parar. O coração disparou e eu pisei no freio. O caminhão derrapando. Tudo parecia uma cena de filme. O caminhão parou com um rangido ensurdecedor. A adrenalina disparada, os olhos arregalados. Não tinha ninguém por perto, mas a sensação de que não estava sozinho me envolvia. Um frio na espinha. Eu respirei fundo, tentando parar de tremer. Se aquilo não era um sinal, eu não sabia o que era. Desci do caminhão. A chuva tinha voltado, mas era uma chuvisqueira fina. Caminhei até o tronco. Era maior do que eu imaginava, e ali, entre os galhos, algo brilhava. Um objeto reluzente, quase hipnotizante. Fui me aproximando, e quando toquei, um arrepio percorreu meu corpo. Era um crucifixo, mas não era um qualquer. Tinha algo escrito em uma língua estranha, que eu não conseguia entender. Naquela hora, um barulho veio lá do fundo da estrada. Barulho de motocicletas. Meu estômago revirou. Aquela combinação de eventos não podia ser boa. A luz dos faróis se aproximava depressa. O coração na garganta. Eu olhei para o crucifixo ainda em minha mão. Precisava decidir, me esconder ou voltar para o caminhão. Olhei novamente para a estrada. Vi 4 motociclistas se aproximando. Todos vestidos de preto, com um olhar nada amistoso. Raul, o que você fez, cara? Pensei comigo mesmo. Meu corpo fervia em adrenalina. O que aqueles caras queriam? O passado voltou à tona. Aqueles fantasmas que eu tentei enterrar. Valdemar tinha seguidores. Vários. Ele não só era perigoso, mas tinha um exército. Um deles se aproximou, o rosto coberto. Você tá mexendo onde não deve, caminhoneiro. A voz era fria e ameaçadora. Esse crucifixo não é para você. E ali, no meio da estrada, debaixo da chuva, tudo pareceu escapar do controle. Meus pensamentos giravam. O que eu sabia sobre Maria Clara? Sobre Valdemar? O que aquele crucifixo realmente significava? Com os motoqueiros a poucos passos de mim, percebi que minha busca por justiça se tornava uma luta pela sobrevivência. Mas o que me marcou no fundo da alma foi uma palavra que ouvi de um deles: coisa. O que era aquela coisa? Uma sombra do passado que viria até mim? E a única pergunta que eu tinha na cabeça agora era até onde eu iria para proteger não só a memória dela, mas a minha própria vida. Aquele momento paralisou o tempo. Os motoqueiros à frente, com olhares frios, me encarando como se eu fosse uma presa fácil. O meu coração estava na garganta. Precisava reagir. Mas todas as opções pareciam ruins. O crucifixo brilhava em minha mão, quase como um fardo. Escuta aqui, caminhoneiro! Um dos caras avançou. Você tá se metendo em algo que não entende. Ele gesticulou ameaçador. As outras motocicletas roncavam como feras prontas para atacar.
O cheiro de óleo e gasolina enchia o ar. Devolve isso. A adrenalina pulsava nas minhas veias. Olhei em volta, tentando encontrar uma saída. Mas o que eu ia fazer? Só tinha uma escolha: enfrentar. Esse crucifixo é meu, gritei de volta, sem saber de onde vinha aquele ânimo. Que você quer com isso? Eles riram, uma risada gélida. Você não sabe o que está fazendo. A história desse lugar é antiga, cheia de segredos que não devem ser revelados. Maria Clara não é a única perdida nessa estrada. Aquilo me gelou. O que ele quis dizer com não é a única? Minha mente girava, tentando conectar as peças. De repente, uma sombra passou por mim. Um carro se aproximou, faróis ofuscantes cortando a neblina. Os motoqueiros se viraram, e eu aproveitei o momento de distração. Corri de volta para o caminhão. O motor ainda roncava. Um conforto em meio ao caos. O carro parou. Era uma caminhonete que eu conhecia. Era o Zé, um velho conhecido do trecho. Ele saiu preocupado ao me ver. Raul, o que está acontecendo? Esses caras, eles estão querendo me pegar por causa desse crucifixo. Meu coração estava acelerado e o medo tremia em minhas mãos. Cuidado, eles são perigosos. Essa é a turma do Valdemar. Ninguém vai querer se meter com eles. A voz do Zé era grave, carregada de preocupação. Eu olhei para os motoqueiros, que agora pareciam nervosos com a presença do Zé. Mas antes que eu pudesse responder, um estrondo ecoou ao fundo. Uma explosão. O som reverberou pelas árvores. Todos se viraram na direção do barulho e a poeira levantava no ar. Fiquei paralisado. Vamos embora, Raul. Isso foi um caminhão sendo emboscado. O Zé gritou, puxando meu braço. Você não está seguro aqui. A gente voltou para a caminhonete, mas a visão do caminho ficou borbulhando na minha cabeça. O que estava acontecendo ali? E por que aquelas explosões? O passado estava voltando para me assombrar de formas que eu nunca imaginei. Zé, espera! O que foi essa explosão? Tem mais envolvido do que pensávamos. Perguntei, em estado de choque. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. Isso não é só sobre você ou Maria Clara. Esse lugar traz antigos segredos que nem os mais velhos do pedaço conhecem. A tensão pairava no ar. Estávamos prestes a descobrir algo muito maior. Algo que poderia mudar tudo o que eu sabia sobre minha vida. Sobre o que Maria Clara havia passado e o que Valdemar realmente era. Saia do caminho, Raul. Essa estrada não é mais segura. O Zé gritou, enquanto a fumaça se espalhava na estrada. Mas eu me recusei a desistir. Havia algo ali, uma conexão que não podia ignorar. O que mais estaria escondido? E se aquela não fosse a única explosão? Correndo ao meu lado, percebi que meu destino estava entrelaçado àquele crucifixo e ao mistério de Maria Clara. E agora, tudo parecia mais perigoso do que nunca. Ouvindo os motores ao longe, sentindo o peso da luta que se aproximava, uma pergunta martelava na minha cabeça. Até onde iríamos para descobrir a verdade? A resposta estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Eu estava ali, sentado na boleia, o motor rugindo, o cheiro de diesel misturado com a chuva que começava a cair de novo. O Zé tinha razão em ficar nervoso com os motoqueiros. Eu não sabia o que esperar. O passado estava dançando à minha frente e a sombra de Valdemar parecia mais real do que nunca. Aquele crucifixo na minha mão brilhava com algo misterioso. A gente tem que ir, Raul. O Zé insistiu, a voz tensa. A poeira ainda era visível na estrada e eu podia sentir o medo pulsar em cada parte de mim. O que mais estava escondido ali?
Eu não tinha como voltar atrás. Tentei aquietar a mente, mas as palavras do motoboy ecoavam. Maria Clara não é a única perdida nessa estrada. O que ele queria dizer com isso? A adrenalina estava a mil e minhas mãos suavam frio. Olhei para o Zé e vi que ele também estava preocupado. Zé, a gente precisa descobrir o que está acontecendo aqui. Não posso só virar as costas. E se aquela mulher for mais do que uma visão? E se realmente houver uma história aqui enterrada e ignorada? Eu sabia que era arriscado, mas a curiosidade teimava dentro de mim. Raul, você tá brincando. Esse Valdemar não é gente para se meter. Ele é poderoso e tem olhos em toda parte. Ele respondeu, agitado. Você tá se embrenhando numa encrenca que pode levar a muita dor, meu amigo. Com isso, olhei para a estrada à frente. O caminho parecia sinuoso. A visibilidade cada vez mais escassa. E, de repente, o estrondo. Um barulho de algo gigante caindo. Eu não consegui pensar. O caminhão sacudiu e uma nuvem de poeira e detrito se ergueu na estrada. Fogo na pista! Gritei. O Zé se virou, olhos arregalados. Da fumaça algo surgiu. Um painel enorme de um caminhão atingido pelo outro. A estrutura esmagada na pista. E não era só um acidente comum. Eu vi corpos, ou o que parecia ser corpos, entre os destroços. Era como se o tempo tivesse parado, e um nó se formou na minha garganta. É uma emboscada. O que está acontecendo, Zé? Minha mente girou. Isso não é só sobre o crucifixo. Eles estão atirando? Ele acenou com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Fica perto de mim, Raul. A gente precisa achar uma saída rápida. Isso não é só sobre você ou aquela mulher. Eles querem silenciar qualquer um que descobrir a verdade. Enquanto corríamos, minha mente pulou para aquela mulher em branco. Maria Clara. Teria ela algo a ver com isso? O que significava aquele crucifixo? Eu sentia que estava mais perto da verdade, mas o peso na minha alma só aumentava. E então, um rugido de motos ecoou de novo. Eram os motoqueiros, vistos de longe, acelerando na nossa direção. Uma reviravolta ainda maior. Vamos, rápido! O Zé puxou-me de novo. Enquanto corríamos, olhos em busca de um abrigo, só uma coisa martelava na minha mente. Não era só a luta pela verdade. Era uma luta pela vida. E então, algo chamou a minha atenção na fumaça. Uma figura conhecida entre os destroços. Era Valdemar. Ele estava ali, parado, com um sorriso sombrio nos lábios. Ah, caminhoneiros! Vocês realmente acham que podem escapar das sombras? Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Valdemar não era um fantasma do passado. Ele era muito real. E o que eu descobri até agora? Uma teia de mentiras e segredos? A adrenalina disparou. O medo rodava dentro de mim. E meu destino, assim como o de Maria Clara, parecia entrelaçado numa realidade muito mais sinistra do que eu poderia imaginar. O que eu conhecia estava desmoronando. Eu olhei nos olhos do Zé. E nós sabíamos, a luta estava apenas começando. E o verdadeiro inimigo pode estar mais próximo do que pensávamos. O Zé e eu estávamos ali, parados às portas do inferno, com aquele Valdemar sorrindo. Uma imagem que grudou na minha mente como um filme macabro. O coração bateu forte. Cada batida era um grito de alerta. Eu não podia acreditar que estava cara a cara com o monstro que muitos temiam. O ar estava pesado e a chuva caía como se o céu fosse chorar por tudo que estávamos prestes a enfrentar. Raul, foco! Não dá para deixar ele te pegar de surpresa. O Zé sussurrou, puxando a minha camiseta. Olhei para o lado e vi os motoqueiros se aproximando.
uns olhos famintos e ameaçadores. Não era só sobre mim. Era sobre Maria Clara, sobre todas as almas que ele havia machucado. Você acha que eu quero encarar um cara desses? Eu respondi, o desespero nipotando na minha voz. Mas também não posso só ficar aqui aguardando o pior. Algo tá errado nesse lugar e eu preciso entender. Valdemar ergueu uma mão como um maestro prestes a conduzir uma orquestra do mal. Você tá mexendo em coisas que não entende, caminhoneiro. O que você não sabe é que essa estrada guarda segredos. E há muito mais que você imagina. As palavras dele ecoaram em minha mente, mas antes que eu pudesse reagir, ouvi um barulho vindo lá de trás. O estrondo de metal contra metal. Uma batida violenta. O som ecoou como um trovão retumbante na noite, fazendo o chão tremer sob meus pés. Meu corpo estremeceu, os instintos gritaram para eu não ficar ali. Vamos, Raul, agora! O Zé arrastou-me e nós corremos para o caminhão, mas minha cabeça rodava com adrenalina. O que estava acontecendo? Outro ataque? Outra emboscada? Um caminhão ao lado da estrada, destruído, parecia estar em chamas. Fumaça subindo, a luz da chama iluminando o rosto do Zé em pânico. Isso não é só sobre você. Eles estão entre nós, ele gritou, enquanto os motoqueiros olhavam, como tubarões prontos para o ataque. Foi então que eu vi, no meio da fumaça, na luz das chamas, alguém se arrastava. Um corpo, alguém tentando escapar daquele horror. Meu estômago revirou. Seria uma vítima de Valdemar? Corri até lá, o coração acelerado. Cada passo parecia arrastado, mas em direção àquela figura, algo me impulsionava. A fumaça estava espessa, dificultando a visão. Quando cheguei mais perto e consegui distinguir o rosto, quase desmaiei. Era Maria Clara. Raul, ajuda! Ela gritou, o olhar cheio de desespero. E ali, naquele instante crucial, percebi que a história dela não tinha acabado. Uma luz pulsante de esperança acendeu dentro de mim. E eu estava determinado a não deixá-la escapar novamente. Valdemar estava furioso. Seus homens começaram a cercar a área. Parem! Não deixem esse caminhoneiro escapar! Ele gritou, apontando o dedo para mim como um decreto de morte. A adrenalina subiu e a realidade se distorceu. Eu não sabia se estava sonhando ou se o pesadelo estava apenas começando. Maria Clara era real e estava ali, mas havia algo que me deixava inquieto. O crucifixo ainda estava em minha mão e a verdade se tornava cada vez mais clara, entrelaçada nas sombras daquela estrada. Valdemar tinha seus segredos, e com a presença de Maria Clara, tudo parecia mais lutador. Você não pode fugir da verdade, Valdemar! Gritei, com a raiva assumindo o controle. E a reviravolta veio, como um soco no estômago. O que aconteceria se eu soubesse que o que escondi durante toda a minha vida estivesse ligado diretamente a Maria Clara? O que eu faria agora com essa descoberta pulsando na minha mente? A tensão pairava no ar. Minha vida acabara de mudar e eu não sabia como enfrentar o que vinha a seguir. Afinal, qual era o verdadeiro significado daquele crucifixo? O que mais estava escondido naquela estrada? Ideal para uma vida cheia de respostas. Os motoqueiros se aproximavam e o tempo estava se esgotando. Senti que a história de todos nós estava prestes a ser reescrita. O peso da estrada não era mais só meu, e eu precisava descobrir até onde iria para salvar Maria Clara e enfrentar meu próprio passado. E com os olhos do destino fixados em nós, a luta estava apenas começando. Eu estava lá, paralisado,
com Maria Clara na minha frente, sentindo o peso do crucifixo na mão. Os motoqueiros estavam próximos e a situação parecia prestes a explodir. O rosto de Valdemar estava a poucos passos de mim, um sorriso maligno pronto para acontecer. E tudo que eu consegui pensar foi: agora ferrou. Raul, se apresse! O Zé gritou, os olhos cheios de preocupação. Ele puxou meu braço tentando me tirar daquele transe. Mas eu não conseguia tirar os olhos de Maria Clara. Era como se ela fosse uma lembrança do que precisava ser feito. Como se a verdade estivesse implorando para ser descoberta. Você não vai conseguir escapar, caminhoneiro! Valdemar gritou, avançando em nossa direção. Os motoqueiros estavam prontos, esperando a ordem para atacar. O ar estava pesado e eu podia sentir o cheiro de fumaça e óleo doce. Meu coração pulsava com força e eu sabia que precisava agir rápido. Mas antes que eu pudesse pensar em um plano, uma explosão ressoou nas nossas costas. Um barulho ensurdecedor, como um trovão que ecoou na noite. O chão tremeu sob meus pés e a poeira subiu como um fantasma no ar. Olhei para trás e o que vi fez meu coração parar. Um caminhão pegando fogo, uma cena de pesadelo se desenrolando na minha frente. É uma emboscada, gritei, mas já era tarde demais. Para minha surpresa, um grupo de caminhoneiros estava vindo em nossa direção. Alguns conhecidos, outros não. Eram todos da região. Eles estavam furiosos. E vi determinação em seus rostos, como se houvesse uma união ali que eu não entendia. Qual é a deles? Um deles gritou, apontando para nós. Estão atrás do Raul! Valdemar arregalou os olhos enquanto seus homens hesitavam. Ali estava a chance que eu precisava. Vem, Maria Clara! Puxei a mão dela. E enquanto começamos a correr, um dos caminhoneiros pulou na frente dos motoqueiros. Vocês não vão tocar nele nem nela. Ele empunhou um porrete com uma intensidade digna de Highway Vengeance. Era como um farol em mar tempestuoso. Mas, de repente, tudo mudou. Valdemar puxou uma arma e, em um movimento rápido, apontou para o caminhoneiro que estava ajudando. O tempo pareceu parar. Eu não podia acreditar. Valdemar, não! Gritei, mas minha voz se perdeu no caos. O tiro ecoou e o som foi como um soco no estômago. O caminhoneiro caiu. E a cena ficou ainda mais surreal. A adrenalina foi substituída por um sentimento profundo, como se a vida estivesse escorrendo por entre meus dedos. Raul, precisamos sair! O Zé estava à minha porta, puxando-me para correr, mas o coração estava na garganta. O que mais eu estava prestes a descobrir? A vibração no ar mudou e a fúria dos motoqueiros se transformou em desespero. Valdemar, com a arma à mão, olhou nos meus olhos e disse: Você realmente achou que poderia descobrir a verdade? A estrada esconde mais do que você imagina. Naquele momento, fui atingido por um pensamento. E se Valdemar fosse ligado a algo maior, algo que eu não podia sequer compreender? A luz da rua piscou e uma sombra se aproximou no horizonte. Um novo caminhão. A cabine brilhava sob o luar, mas havia algo de estranho no ar. A sensação estava certa. Algo muito mais sinistro estava por vir. Raul, isso pode ser a nossa última chance. O Zé gritou, puxando meu braço. Eu precisava decidir, mas a dúvida pesava mais do que o medo. Seria eu realmente capaz de enfrentar tudo isso? A verdade que eu buscava estava cada vez mais próxima, mas também mais perigosa. Vamos! Gritei, mas algo dentro de mim
já questionava tudo. O que mais esse lugar escondia? Valdemar não era só um homem. Ele era um símbolo do que a estrada engoliu. Enquanto corríamos, não sabia se conseguiria sobreviver ao que estava prestes a ser revelado. A noite ainda guardava seus segredos, e eu precisava da resposta. Ali estávamos, eu e o Zé, no meio da tempestade que se alastrava. E só um pensamento me martelava a cabeça. Como chegamos até aqui? Os olhos de Maria Clara cheios de desespero, Valdemar à nossa frente como um demônio saído do inferno. A adrenalina bombava, e cada batida do meu coração parecia um aviso de alerta. Raul, foco! O Zé sussurrou, puxando-me, mas eu não conseguia afastar o olhar de Maria Clara. Uma lembrança viva do que eu precisava defender. Lembrei da visão dela, chorando na beira da estrada, como o eco do passado. O cheiro da fumaça ainda estava no ar, misturado ao diesel do caminhão. A tensão era palpável. Valdemar soltou um riso sombrio. Vocês acham que podem escapar da verdade? Essa estrada é minha. Enquanto ele falava, meu instinto gritou. Sentia que algo estava prestes a acontecer. Vão se preparar! Gritou um dos motoqueiros. E foi como um sinal de alerta. Eles começaram a se aglomerar, prontos para atacar. O pânico subiu pela minha garganta. Agora, Raul! O Zé gritou. E nós começamos a correr em direção ao caminhão. Mas antes que eu pudesse pular na cabine, um tremor atingiu o chão e uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás de nós. O barulho de metal se esmagando, chamas subindo, tudo parecia um filme. Cuidado! Gritei. E em um segundo, as luzes do incêndio iluminaram a cena. No meio do caos, vi algo se mover entre as chamas. Um homem, com uma camiseta que dizia: "A verdade não pode ser silenciada." Foi como se um clarão atingisse meu cérebro. Gritei. Aquela era a resposta. O que Valdemar temia não eram só nós. Ele tinha razões para atacar, porque sabíamos quem ele realmente era. Conhecer as sombras da estrada sempre criava uma tensão. Os motoqueiros hesitaram por um momento. Enquanto isso, os caminhoneiros que estavam se aproximando pareciam determinados, enfrentando o Valdemar. "A gente só quer saber o que está acontecendo", gritou um deles. O ar curtido do diesel misturava-se com o cheiro de fumaça. E eu já sentia a luta no ar. Mas no meio daquela confusão avassaladora, surgiu outra sombra. Raul. Era uma figura que eu conhecia e que pensei estar longe de tudo isso. Não podia ser. Era Nando, um amigo de longa data, que conhecia todos os segredos da estrada. Você não podia estar mais longe disso. Meu coração disparou. Nando, o que você está fazendo aqui? O tempo pareceu parar. Você se meteu onde não deve, e agora eles não vão parar por nada para te pegar. E ali, bem na frente dele, o que eu temia aconteceu. Valdemar ergueu a arma novamente e um tiro ecoou. O silêncio gritou mais alto e tudo se transformou em um filme de horror. Mas algo aconteceu. O tiro não era para o Nando, mas para a roda de um caminhão próximo. O estrondo fez todo o ambiente balançar. A estrada se parecia com uma cena de terror. E no meu íntimo, percebi que Valdemar tinha um plano maior. Uma emboscada, um ataque. A adrenalina disparou. E a única pergunta que me fez tremular foi: o que mais Valdemar esconde? Aquilo não era só sobre Maria Clara. A verdade se tornava uma teia intricada nas sombras daquelas estradas.
Eu olhei para o Zé, para o Mando e para Maria Clara. Seu olhar tinha mudado, como se ela soubesse algo que eu não. E enquanto o caos se desenrolava ao nosso redor, a única coisa que consegui pensar era que o passado estava voltando para nos assombrar. E o que realmente se escondia por trás de Valdemar? Agora, com a estrada em chamas e o destino se aproximando, a luta pela verdade ia muito além do que eu imaginava. As coisas estavam pegando fogo, literalmente. O caos reinava e a cena à minha frente parecia um filme de terror. Eu só conseguia pensar em como aquilo tudo tinha tomado um rumo sombriamente inesperado. Valdemar estava ali, e com ele a promessa de mais dor. O Zé puxava Maria Clara para o lado, enquanto os motoqueiros cercavam o lugar, como predadores prontos para atacar. Raul, precisamos sair agora! A voz do Zé ecoava como um desespero. E de repente a noite ficou mais escura. Uma cortina de fumaça subiu, e o ar se tornou denso e quente. Meu coração batia como um tambor, pulsando cada vez mais rápido. Eu olhei para trás e vi caminhoneiros se organizando para nos ajudar, mas as luzes dos faróis pareciam longe, muito longe. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Para onde vamos? Perguntei, tentando manter a calma. Há um caminho pela estrada de terra que sai do outro lado, mas não dá para ir a pé. O Zé estava suando em bicas. Enquanto eu tentava pensar rápido, Raul, você é o único que pode fazer isso. O Zé olhou nos meus olhos, um olhar que pesava um mundo. A gente precisa daquele caminhão. Se não for você, quem mais vai? E ali, preso entre a coragem e o medo, vi a figura de Valdemar se mover para frente. Ele ainda estava com a arma, como um homem que sabe que o medo pode controlar tudo. Caminhoneiros, vocês não têm ideia do que estão enfrentando, ele gritou. Então o tempo pareceu parar. O pânico começou a subir pela garganta enquanto eu pensava em Maria Clara. Ela estava ali, olhando para mim, desamparada. O Zé fez sinal e começamos a mover em direção à cabine do caminhão. Ali estava a nossa única chance. A adrenalina me empurrou e em um segundo eu estava na frente, dando a partida no motor. O ronco ecoou na noite e, por alguns instantes, ecoou como um grito de guerra. Mas antes que eu pudesse pisar no acelerador, um grito cortou o ar. Parem! Uma figura surgiu da fumaça, uma mulher, a voz como uma lâmina. Vocês não podem ir. É uma armadilha. Olhei fixamente e o coração parou. Era a irmã de Maria Clara, a que todo mundo achava que tinha desaparecido também. Eu sou a única que pode explicar isso tudo, ela gritou. Seu olhar era intenso, com um misto de dor e urgência. Como assim? Eu não conseguia compreender. O que estava acontecendo? Tudo o que eu achava que sabia estava se desmoronando na minha frente. Se você sair agora, não vai encontrar a verdade. Valdemar quer que você vá para o lugar errado, onde tudo está escondido. Ele tem aliados dentro da estrada. Não é seguro. A irmã de Maria Clara falava rápido, e eu percebi que ela carregava o peso de muitas verdades nas costas. Nós precisamos saber o que está acontecendo, mas não podemos ficar aqui. O Zé estava agitado. A tensão estava no ar, sufocante. Olhei para frente, para a estrada e para os motoqueiros. Eles se moviam como sombras, e eu entendi que o que estava em jogo era muito maior. O que mais Valdemar tinha escondido? O que mais aquela irmã sabia? Se você ficar, pode descobrir a verdade sobre Maria Clara e o que realmente aconteceu, ela disse, quase com uma súplica.
Mas se você for, a verdade pode morrer com você. Tentei enfrentar Valdemar, mas ele é mais forte do que pensamos. Um nó se formou na minha garganta. Tudo que eu ainda não sabia pesava nas minhas mãos. A luta não era apenas por mim. Era pela memória dela, pela esperança que ainda poderia existir. Mas, e as nossas vidas? Perguntei minha voz tremendo. E se isso tudo for um jogo de Valdemar? Você precisa escolher, Raul. E essa escolha pode mudar tudo. Você não pode ir embora antes de entender, ela gritou. E em um instante eu percebi. O verdadeiro desafio havia chegado. A estrada não era só um caminho. Era um labirinto cheio de verdades ocultas e perigos. O que eu estava prestes a descobrir mudaria tudo. Eu olhei para o Zé, para Maria Clara, para a irmã dela. E para os motoqueiros. A única pergunta que restava no ar era: eu tinha coragem suficiente para enfrentar Valdemar e descobrir o que realmente estava escondido? A estrada ainda guardava segredos, e eu estava no centro deles. Aquelas palavras da irmã da Maria Clara ainda martelavam na minha cabeça. Você não pode ir embora antes de entender. O clima estava tenso, como se um trovão tivesse prestes a estourar. A fumaça subia mais grosso, e o cheiro de queimado misturado com diesel entrava nas minhas narinas, formando um nó no meu estômago. Eu não sei o que pensar, Zé, eu disse, as mãos tremendo enquanto olhava para aquela confusão. Tudo mudava tão rápido. O que era real? E se tudo que eu achava que sabia sobre essa estrada, sobre Valdemar, fosse só uma ilusão? Raul, escuta, temos que decidir logo. Se não for você, quem vai? O Zé estava preocupado, e eu podia ver na expressão dele a urgência do momento. Olhei para os motoqueiros, que pareciam prontos para atacar, e meu coração disparou. O que fazer ali? Eu não posso simplesmente correr para o meio do fogo, Zé. Exasperado, olhei para Maria Clara e sua irmã. Elas estavam em estado de choque, e eu só conseguia pensar nos gritos que ouvi na noite anterior. Aquelas vozes que pareciam ecoar no fundo da minha mente. O que mais você sabe sobre esse Valdemar? Eu perguntei à irmã de Maria Clara com um fio de esperança. Ele não deixou ela falar. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Valdemar gritou de longe. A arma na mão dele era um aviso claro. Mas nesse instante, algo se destacou. Um tremor na terra, como um aviso silencioso antes da tempestade. O que foi isso? Perguntei, meu corpo tenso. Um som profundo vindo da estrada. Os caminhoneiros perto de nós pareciam inquietos, e senti meu cabelo arrepiar. E foi então que tudo desmoronou. Do nada, um caminhão enorme surgiu na escuridão, desgovernado, correndo na nossa direção. O motor rugia como um monstro furioso. Eu só consegui pensar em me jogar para o lado. Cuidado! Gritei. Mas já era tarde demais. O caminhão colidiu com os motoqueiros que estavam ali, e a cena foi um verdadeiro abalo sísmico. E então, o inesperado aconteceu. No meio da confusão, um homem conhecido pulou do caminhão, antes que o desastre acontecesse. Era o meu antigo amigo Luiz, de anos atrás. Quem diria que ele estaria naquele momento, naquela estrada? Raul! Corre! Ele gritou. Percebi o desespero no olhar dele. O que ele estava fazendo ali? E por que tinha tanta pressa? Nunca pensei que ver um velho amigo pudesse trazer um sopro de esperança em meio ao caos. Valdemar não hesitará. Se não nos unirmos, estamos todos mortos. O silêncio que se seguiu
foi ensurdecedor. O caminhão estava estirado entre os motoqueiros e Valdemar estava incrédulo. Não, não pode ser! Ele gritou, sua confiança vacilando. O Luiz avançou em direção a nós, totalmente fora de si. Raul, temos que sair. Ele está preparando algo muito maior. Meu coração estava disparado. O que Luiz queria dizer? O que ele sabia que eu não? A adrenalina pulsava nas minhas veias. A luta ainda não havia acabado. Raul! O Zé me puxou. O olhar dele era de quem já sabia que o tempo estava acabando. Não podemos ficar, ou o Valdemar vai fazer o que sempre faz. Mas essa reviravolta me deixou intrigado. Eu sabia que tinha que agir, mas com Luiz ali, tudo parecia confuso. Havia coisinhas ocultas que eu não conhecia, e a sensação de pavor me consumia. Você precisa me contar tudo o que sabe, gritei, e enquanto os vândalos se espalhavam ao nosso redor, percebi que várias portas estavam prestes a se abrir. A tensão estava insuportável. O destino estava nas minhas mãos, mas o que mais eu tinha que enfrentar? Olhei para trás e todos aqueles rostos ameaçadores me rodeavam. Sabia que o tempo estava se esgotando, e a única coisa que eu tinha certeza era que tudo poderia mudar em um instante. E assim, as sombras da estrada começaram a se fechar sobre nós, pressionando com força. O que Luiz trouxe à tona poderia ser nossa salvação. Ou nossa condenação. O horror estava a poucos passos, e a jornada apenas começava. A situação era explosiva. O caos reinava e eu estava no meio disso tudo, com as emoções à flor da pele. Valdemar, o monstro finalmente revelado, parecia um rei no seu próprio reino de dor e desespero. Caminhão destruído e os gritos dos motoqueiros ecoavam na minha mente, enquanto Luiz, aquele amigo antigo, gritava ordens, me arrancando da paralisia. Raul, precisamos sair agora. Ele puxou meu braço com força. Olhei para o lado e vi Maria Clara e a irmã dela, o medo estampado nos rostos. O passado, o presente, tudo se entrelaçava de uma forma que eu nunca tinha conseguido imaginar. Para onde? Gritei. Valdemar vai nos pegar. Mas Luiz não hesitou. Tem um atalho pela estrada de terra. Vem! Ele me arrastou e, sem pensar duas vezes, a adrenalina tomou conta. Cada passo que dávamos parecia uma corrida contra a morte. A fumaça subia, misturada ao cheiro de borracha queimada, e meu coração batia forte. As motos rugindo atrás de nós. Um sem fim de vozes gritando ordens. Valdemar, com aquele olhar homicida, ainda estava ali, cercado pelos seus capangas. Mas eu não tenho tempo para pensar. O destino de todos nós estava em jogo. Corremos em direção ao caminhão de Luiz. O motor estava quente e eu quase não precisava forçar a porta aberta. Com um movimento ágil, entrei na cabine, com o Zé logo atrás. Maria Clara e sua irmã se jogaram no banco de trás, e Luiz se sentou ao meu lado. Vamos, Raul, agora! Ele gritou, e eu pisei no acelerador. O caminhão rugiu, e a sensação de liberdade foi quase imediata. Mas a estrada era estreita e tortuosa. A poeira subiu enquanto atravessávamos a escuridão, o farol iluminando apenas o próximo trecho. Para onde? Perguntei enquanto o pânico começava a me consumir de novo. Segui em frente. O atalho vai nos levar para longe deles. O Zé gritou, apontando para a bifurcação à frente. Eu fiz o que ele disse, jogando o caminhão para a esquerda. O som dos motores atrás de nós parecia distante, mas não podíamos relaxar. A madrugada estava se aproximando, e o ar
se tornava mais fresco com cada quilômetro que passávamos. Por um momento, tudo parecia tranquilo. O peso das decisões ainda estava presente, mas a adrenalina estava começando a ceder ao alívio. Fomos, conseguimos, disse Luiz, passando a mão na testa suada. Mas, e agora? O que fazemos com Valdemar? Olhei entre os rostos ao meu redor. Aqueles olhos estavam cheios de medo, mas também de esperança. Precisamos da verdade, e isso começa com ele, falei, minha voz firme. Não vou deixar isso acabar aqui. Insistir na verdade era uma necessidade, não só para mim, mas para Maria Clara, para todas aquelas vidas que Valdemar havia destruído. Não era só uma luta pela sobrevivência, mas pela justiça, e eu estava decidido a continuar. A estrada se estendia à nossa frente, mas uma dúvida pairava no ar. Havia mais segredos escondidos, e eu sabia que Valdemar não seria fácil de derrotar. Mas a luz do amanhecer começava a surgir no horizonte, um sinal de que novas oportunidades estavam a caminho. Enquanto seguimos, uma nova pergunta martelava na minha mente. O que mais estava escondido naquela estrada? O que mais poderíamos descobrir se continuássemos em frente? E assim, mesmo envolto no desconhecido, um aperto no peito se transformou em determinação, porque a verdade não era uma sombra qualquer. Era uma faísca de esperança, e com todos aqueles que estavam ao meu lado, eu não estava sozinho. Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para garantir que vai receber todas as histórias exclusivas que vêm por aí. E olha, esfrega o botão de like